Amados, queridos, estamos mais uma vez nessa oportunidade rica que Deus nos concedeu para o terceiro capítulo do tema Laços de Alma. E o subtema hoje é: a idolatria gera laços de alma e as consequências são laços de morte. Quero ler aqui em Gênesis 35, aonde diz, do versículo 1 ao 5: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos aqueles que estavam com ele: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai-vos as vossas vestes. Levantamo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho por onde eu andei. Então todos estavam ali junto a Jacó e trouxeram seus deuses estranhos que tinham nas mãos e as arrecadas que pendiam às suas orelhas. E Jacó então escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Dali partiram, e o terror de Deus sobreveio à cidade que estavam na circunvizinhança, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Queridos, eu preparei esse quadro aqui. Diz que melhor é desenhar do que tentar explicar e falar. Olha bem, Diná, o nome no hebraico, como eu citei no vídeo passado, no capítulo 2, é julgada ou vindicada. Siquém, no hebraico, é ombro ou crista. Lembra aí de uma crista de galo, lá no topetezinho, lá em cima, ou crista. Siquém de um lado, Diná do outro, e aqui vamos traçar uma linha aqui imaginária, e eu pintei aqui de azul, que são os limites. E você pode em casa ler na sua versão Deuteronômio 27, 17 ou Provérbio 22, 28. Passamos aí a compreender que Diná, ela quebrou limites, princípios espirituais, porque isso foi antes da lei. Mas nós vemos que na lei tem uma advertência, um alerta para aqueles que ultrapassam os marcos dos seus pais, os marcos e limitações aonde iremos e de onde voltamos. Deuteronômio 27, 17, Provérbio 22, 28. Diná, conforme o texto que foi lido aqui em Gênesis 35, ela, sua mãe, seus irmãos, aquele povo, adoravam os terafins, tinham eles em posse deuses estranhos. Parece até uma controvérsia. Jacó, que adorava o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaque, o seu pai, tinha na sua parentela, debaixo do teto dele, filhos, filhas e servos que adoravam os terafins, os deuses estranhos. Lá em Siquém, na terra de Amor, nos cananeus, era comum eles adorarem Aserá e Semiramis, que eram as deusas da fertilidade. Então, Siquém, quando vê Diná, conforme foi lido lá em 34, ele então abusa, subjuga ela, contamina ela, torna ela impura. E depois vem o laço de alma, que diz lá em 34 de Gênesis que ele se enamorou, ficou encantado, enfeitiçado, ele perdeu a cabeça. Já tinha feito a besteira, sem amar. E diz o texto que ele estava com o coração afeiçoado por ela. E vamos aqui analisar, dentro desse quadro aqui, a questão dos limites. E eu trouxe aqui um versículo que vou ler com você, que é muito interessante. Olha para vocês entenderem o que aconteceu com Siquém. Siquém faltou na vida dele o temor de Deus. O temor a Deus livrará o homem dos laços de morte. Provérbio 14, versículo 26 e versículo 27. Siquém não temia a Deus. E o escritor, lá em Provérbio, deixa bem claro que o temor a Deus
livrará o homem dos laços de morte. Sabemos também que após o que Siquém fez, ele contraiu sobre ele, vamos aqui avaliar o texto, a maldição caiu sobre a vida de Siquém. Provérbio 26, 2 diz: assim como o pássaro a voar, assim como a andorinha a vaguear, as maldições sem causa não afetará, não chegará à tenda do justo, a macumba, o encanto, o feitiço não chegará à tua tenda, nem na minha vida. A maldição caiu sobre Siquém. Provérbio 26, 2. Infelizmente, Siquém cometeu o erro que cometeu, e Diná, conforme o nome dela, julgada ou vindicada, porque ela foi abusada, e depois os seus irmãos invadiram a terra de Siquém, como vocês viram no vídeo passado, no capítulo 2, julgada ou vindicada. E sobre a vida de Diná, que ela saiu do contexto histórico da vida do seu pai e da sua família. A maldição também caiu sobre Diná. É interessante saber que Levi e Simeão também fizeram o que fizeram, tiraram a vida daqueles homens, acabaram ali com o povo de Siquém, e eles também, a maldição veio sobre eles. Quando Jacó, o pai deles, Gênesis 49, versículos 6 e 7, que vai impor as mãos, que vai então abençoar Levi e Simeão, ficaram fora da bênção. Queridos, uma coisa é certa: pecamos, erramos diante de Deus, mas as consequências virão. E é interessante, uma coisa muito interessante, segura essa aí: ninguém sabe o dia que virá sobre ele as consequências. E ela vem, chega, virá, e o homem não escapará. Temor a Deus livrará os homens do laço de morte. Siquém, então, desconhecia o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Provérbio 22, 5 diz: espinho e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma se retira do caminho do perverso. Por que muitos casamentos hoje não dão certo? Porque a donzela, a jovem, está dentro da igreja, numa boa, cantando, evangelizando, em todas as situações que se preza, que se necessita dela dentro da igreja, ela está ali pronta. Mas de repente o coração dela se namora por alguém dos filhos da terra. E aí, ó, a maldição. E ela escolhe alguém que não está conforme a palavra, que não tem Cristo nem o Espírito Santo, e ela também passa a ter uma maldição sobre a vida dela. É interessante que os deuses daquela época, os terafins, Aserá, Semiramis, hoje no século 21, são aqueles demônios em forma de imagem, ou imagem que tem os demônios por trás dela, de Pombagira rainha do cabaré, ou Pombagira sete saias. Hoje tem muitos homens que estão dentro dessa condição, tendo espinho e laço do homem perverso, porque estão reverenciando as Pombagira, seja ela sete saia ou a rainha do cabaré. Vocês podem ter certeza que já sabem de alguém próximo a vocês que cultuam esses ídolos e esses demônios. É interessante saber, queridos, que Jacó jogou fora os deuses estranhos, enterrou, e diz aí então que os filhos de Jacó e a casa dele, os escravos, aqueles que eles estavam acompanhando Jacó, entregaram as suas arrecadas das orelhas, os brincos que tinham com ele, os deuses estranhos, e Jacó lhe enterrou. Olha, em Isaías 8, 19 e 20, a palavra deixa claro para nós que o Senhor diz através de Isaías: a favor dos vivos, por que vocês vão buscar falar com os mortos ou consultar os ídolos? E Isaías 29, 4 também fala a respeito disso aí. Quantas pessoas hoje, em vez de buscar o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, estão buscando os terafins e os aserás da vida? Isaías 29, 4, para você conferir. E lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 14 a 21, diz que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Que consenso tem o Deus Todo-Poderoso com o príncipe dessa era, conforme está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, que consenso tem as trevas com a luz? Nenhum consenso. E Paulo ainda diz mais no capítulo 10, 1 Coríntios, que toda
todo sacrifício, tudo aquilo que alguém faz buscando nos ídolos, está servindo aos demônios. E isso gera laços de alma e gera laços de morte. Uma coisa é certa, Deus não se deixa ser enganado por ninguém, conforme Gálatas 6:7. E Deus não deixa ser escarnecido por ninguém. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Aquilo que o homem deixar de servir a Deus, lá na frente, tornará-se um laço de morte para a sua vida. Queridos, eu gostaria muito que vocês pudessem interagir juntamente com o nosso canal O Dito Bendito. Quero agradecer a todos os meus queridos irmãos em Cristo, de longe, de perto, de Brasília, fora das divisas do Distrito Federal, que nós aí alcançamos então aí os 700 inscritos no canal O Dito Bendito. Dia 20, hoje ainda é 13, nós faremos um mês do lançamento do canal. E eu tenho uma surpresa para vocês. Neste vídeo, na hora dos cortes, os meus queridos colegas aqui de trabalho vão colocar 3 versículos. 3 versículos passando durante na telinha. A cada 5 minutos terá um versículo. São 3. E você possa marcar qual é o versículo, anotar no seu caderno os 3 versículos, deixar bem claro, jogar nos comentários. Dia 2 de junho, eu quero fazer um sorteio de um post-it, de um livro da minha autoria, uma brochura da minha autoria, O Cristão e as Dívidas, uma caneca bonita como essa aqui, ó, e um chaveiro personalizado também. Seja você de Brasília ou fora de Brasília, estarei fazendo o sorteio. Acima de 12 pessoas, 12, 30, se tiver 13 pessoas que se escrever o comentário e dizendo quais são os 3 versículos que vai aparecer na telinha deste vídeo, nós faremos sorteio. Amém? Eu conto, espero que você possa clicar e se inscrever, que você possa clicar e comentar, que você possa clicar e compartilhar. Precisamos que chegue ao número de 1.000 inscritos para a glória de Deus. Vou ficando por aqui. Esse é o 3º capítulo de Laços de Alma, o subtema: a idolatria gera laços de alma que vai gerar laços de morte. Pense bem nisso. O Dito Bendito, canal que cresce juntamente com você.